aqui mais uma vez, tentando esse contato, mesmo que à distância, para trabalhar alguns conceitos. Essa aula, eu já espero que vocês tenham tido a chance de ver o vídeo que eu indiquei para vocês no YouTube, para fazer uma revisãozinha sobre transitividade verbal, já que é um assunto que vocês já estudaram no 8º, 7º ano. E aí, para que a gente possa entender algumas questões ainda no 9º e no ensino médio todo, é importante ter esse conhecimento fixado na mente. E como eu fiz aquele questionário com vocês no Instagram, eu percebi que foi a questão que mais erraram. Foi a questão sobre transitividade verbal. Então eu passei um vídeo bem fácil de ser entendido, o professor explica muito bem e faz uma revisão sobre o assunto. E eu disse que precisava que vocês vissem esse vídeo só para refrescar a memória de vocês, para que agora eu possa trazer alguns pontos específicos. Eu só vou questionar alguns pontos gramaticais, tendo em vista que eu acredito que vocês já saibam o assunto, certo? Mas antes de trazer o nosso tema transitividade, sobre o que fala, o que é que nós vamos abordar hoje, eu quero mostrar essa foto para vocês. Aparentemente não vai ter sentido a pergunta, mas ao longo da explicação espero que fique claro para vocês. Observem essa imagem. Nós temos aqui animais, né? Nós temos aqui um canguru, um macaco, um golfinho, elefante, um cavalo, um morcego, um urso, uma baleia, um ornitorrinco. Então nós temos todos esses animais. Se a gente observar, foi escolhido, obviamente, cada um deles para mostrar as suas diferenças. Apontar as diferenças entre eles é muito fácil. Desde, por exemplo, um voar, outro nadar, outro andar, né? Além de suas características físicas que nós conseguimos ver, patas, nadadeiras, asas, eles têm alguma coisa em comum. Eles são classificados biologicamente por algo em comum. O que seria? Sim, todos esses animais aqui, bem diferentes, são mamíferos. Poderia até acrescentar um ser humano aqui. Todos eles são mamíferos. Se eu pedir para vocês pensarem, tirando dessa imagem outros mamíferos, vamos pensar nos que mais vêm à nossa mente. Um cachorro, uma vaca, um ser humano. O que é que eles têm em comum? O que é que todos eles têm em comum? Quando você pega um cachorro e uma vaca, por exemplo, e um golfinho e uma baleia, por exemplo, essas duas duplas aí têm características em comum que não tem no conjunto, mas todas elas são mamíferos. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo que essa categoria de animais bem distintas, elas pertençam ao mesmo grupo, elas têm suas diferenças dentro delas, né? Elas se caracterizam no grande grupo de mamíferos porque elas não são ovíparos, elas não produzem ovos, né? E mamífero vem da mama, onde os filhotes têm que mamar, têm que se alimentar através da mãe, né? Parte do alimento que a mãe traz no próprio corpo. Resumindo, claro, porque aqui não é aula de biologia e nem eu vou saber dominar tudo, mas é um exemplo prático para a gente entender o que eu quero que vocês entendam, já que aqui é material, é prático. Dá para perceber visivelmente. Na língua, nós não temos essa mesma característica, é muito abstrato, então por isso às vezes é tão difícil entender, é tão difícil achar que sirva para alguma coisa todas essas classificações. A ideia aqui é tentar fazer com que vocês entendam que a gramática tenta fazer como esse livro de ciências, encaixa todas aquelas palavras, todas as sentenças, elas têm que estar encaixadas. Encaixadas é pôr numa caixinha. Tem que estar encaixadas em alguma classificação. Não pode ficar solta. Mesmo que para isso ela tenha que conviver com outras palavras que, mesmo no mesmo grupinho, não tem muita característica em comum. Tem uma característica em comum que é fácil ficar junto delas. A mesma coisa os mamíferos. Tem uma característica básica em comum que faz elas ficarem juntas. Mas tem protótipos diferentes, ou seja, tem características diferentes.
Uns que se aproximam muito mais daquilo que a gente visualiza sobre o mamífero, como uma vaca, como um cachorro, e outros que vão se afastando dessa ideia, como um morcego, como o ornitorrinco, como a baleia. As classes gramaticais e as palavras e as sentenças também têm isso. A gramática, ela encaixota, coloca tudo naquela característica, mas você vai perceber que existem classificações, como por exemplo sujeito, que quando você fala alguém falou mal de você. Vamos pegar esse exemplo. Se nós formos fazer uma análise sintática, nós temos o verbo falou. Quem falou? Alguém. Então nós temos aí um sujeito simples. Alguém é a palavra, a unidade de palavra, que está aí realizando a ação de falar. Só que, vamos pensar direitinho. Quando alguém fala pra você, alguém falou mal de você, você sabe quem falou? Na oração, dá a entender quem falou? Qual é a diferença semântica de sentido em dizer alguém falou mal de você ou falaram mal de você? Tem diferença nesse sujeito? Só sintática. E aí, só sintática porque em uma aparece a palavra alguém, e aí se tem uma unidade de palavra morfológica, vai ser classificado como sujeito simples, porque é visível. Se não tiver, é um sujeito indeterminado. Mas a ideia, né, o significado, que é a semântica, é o mesmo. Então, esse é só um exemplo do que eu quero trabalhar com vocês hoje. Quero tentar trabalhar com vocês uma visão diferente. Não quer dizer que o que a gente já aprendeu sobre tudo aquilo em gramática é para desaprender, ao contrário. Eu quero tentar trazer para vocês um olhar mais aprofundado, que só pode ter quem já conhece o assunto. Eu quero mostrar para vocês que a gramática não é só esse conjunto de regras que a gente precisa decorar, mas que a gente pode fazer um paralelo com o que tem de mais importante no nosso dia a dia, que é produzir, né, escrever e ler textos. Essa é a minha ideia de aulas gramaticais, é trazer o assunto gramatical para melhorar a nossa escrita e melhorar a nossa leitura. Então, nós vamos trabalhar isso hoje com transitividade, ok? Bom, vamos entrar no assunto transitividade. Até coloquei aqui, transitividade igual a verbo. Aí coloquei uma interrogação. Será? Quando a gente pesquisa o assunto, quando a gente vai ver o assunto, a gente fala realmente transitividade verbal. E é uma das coisas que nós vamos desconstruir, ou tentar pelo menos dialogar aqui, certo? Verbo, de fato, é o elemento essencial de uma oração. É uma coisa que a gente aprende lá no 6º ano ou antes disso. Para que tenha oração, de fato, para que aquele enunciado seja chamado de oração, é preciso que tenha um verbo. Então, numa oração, também numa questão sintática, numa análise sintática, o verbo é a palavra mais importante. Mas quando fala em transitividade, e fala de transitividade verbal, fala-se do verbo e dos seus complementos, ou seja, do verbo e o que vem depois do verbo. E aqui eu quero mostrar uma relação com a oração inteira, e não somente de verbo e seus complementos. Mas o que é que diz a gramática tradicional e aquilo que vocês já estudaram e já sabem? Transitividade só acontece com verbos performativos. O que são verbos performativos? São aqueles verbos onde o sujeito dialoga com eles, conversa com eles. A gente resume tudo em verbos de ação, mas não são só esses. Também não é o objetivo da aula trabalhar todas as classificações desses verbos. Vamos classificá-los como verbos performativos. E aí, nesses verbos performativos, o que é uma performance? É uma realização. Essa realização nem sempre é uma ação física, mas há uma realização. Existe um sujeito que faz, ou então não existe sujeito, mas existe uma ação sendo realizada. Só esses verbos têm transitividade, ok? Os verbos de ligação, que é a outra ponte, como eles não são performativos, eu só estou falando sobre o estado ou a permanência da qualidade, da característica de alguém, então eles não são performativos e por isso também não têm transitividade, por isso eles não têm complemento. Então, os verbos transitivos são divididos, aliás, a transitividade verbal é dividida em dois. Transitivos são verbos, né, transitividade ou transitivo são verbos que vão exigir, na demanda da oração, um complemento. Ou seja, sozinhos na oração, eles não sustentam o significado. E a gente pode colocar diversos exemplos. Alguém chega
Eu chego aqui na aula e começo a falar, gostei. Raramente ou não tem substância no meu texto que sustente um significado. A gente vai questionar, gostei do quê? Gostou do quê? Gostou de quem? Então, o verbo gostar aí, ele exige um complemento, algo a mais que complete e faça sentido numa oração. Ele não se sustenta sozinho. Por isso, transitivos. Esses transitivos são divididos em dois, tá? Que vocês também já sabem, transitivo direto, transitivo indireto. Daqui a pouco a gente relembra qual é a diferença. E nós temos os intransitivos. Esse prefixo aqui, em língua portuguesa, prefixo, né, significa não. Então, se transitivos são aqueles que não conseguem sustentar um significado, não são independentes, não têm sentido completo sozinhos, os intransitivos são os não transitivos. Ou seja, eles sozinhos têm o seu sentido, eles sustentam. Então, eu vou usar um exemplo mórbido, mas é um exemplo. João morreu. O verbo morrer não requer outro elemento para você entender o que aconteceu com João. Diferente de dizer eu gostei, sem outro contexto. Eu gostei. Tá? Então, essa é a ideia que está na gramática formal, que está na gramática tradicional sobre transitividade. Percebam que eu usei aqui com vocês exemplos oracionais. O que é que eu quero trazer de novidade aqui? Talvez não seja novidade, mas que eu quero lançar como uma prévia do que nós vamos ter durante o ano, independente da situação. Essa não é a situação adequada, eu preferia estar frente a frente com vocês, porque aí eu daria uma pausa, eu ouviria o que vocês sabiam, porque eu gosto de ouvir o que vocês já trazem, eu tenho certeza que é muita coisa. Ansiosíssima para conhecê-los pessoalmente, porque eu tenho muitos projetos para trabalhar, mas não vamos falar disso agora, certo? A ideia é fazer com que a gente entenda que não dá, porque a gente não trabalha só com frases descontextualizadas. Então não tem como a gente trabalhar análises gramaticais olhando só frases, olhando só orações. A gente precisa de texto. A alma das palavras, dos elementos morfológicos, sintáticos, semânticos, é o texto. E aqui eu não falo de texto, o emaranhado de palavras, não, certo? O texto é algo que use-se para comunicar, use-se com um objetivo. Se eu coloco isso aqui como João morreu, por exemplo, é uma frase descolada. Quem é esse João? Não importa. Eu tirei de um contexto, certo? Então a ideia aqui é trabalhar essa característica dentro de um texto. Por quê? Quando a gente aprende, aí a gente aprende alguns verbos que são transitivos e outros verbos que são intransitivos. Acaba passando pela nossa cabeça decorar. Então a gente decora. Essa lista são de verbos gostar. Então gostar vai ser sempre transitivo. Morrer vai ser sempre intransitivo. E a gente acaba internalizando uma característica fixa que depende de texto. Por que depende de texto? Vamos pegar o verbo gostar? Eu gostei. Eu falei aqui que sozinho esse verbo aí não sustenta o sentido. Correto. Mas se eu tô numa conversa com outra pessoa e essa pessoa me pergunta: e aí, fulano, você gostou do filme? Eu respondo: sim, eu gostei. É a mesma frase. Esse verbo gostou aí, essa frase sustenta o sentido do significado aí? Dá sustento ao significado da frase? Dá. Por quê? Eu estava respondendo a uma pergunta e aí eu implicitei o elemento. Analisando friamente essa oração, ela vai ter um verbo intransitivo, porque sozinho o verbo conseguiu significar. Mesmo que ele precisasse de contexto, na oração ele não tinha esse complemento. Entende a diferença? Entende o problema de só decorar regras gramaticais? O que eu quero trazer para vocês é isso. Sei que o vídeo vai ficar longo porque eu tento não falar muito, mas eu não consigo. Até porque é um assunto que eu levaria 2 aulas para falar e eu tenho aqui pouco tempo porque não dá para fazer um vídeo nem de meia hora que eu digo por mim, seria cansativo assistir uma aula de meia hora, só assistir. A gente precisa participar, certo? Então a proposta, e aí vocês vão tentar, eu vou tentar fazer vocês entenderem melhor. No exercício, já que vocês receberam o cronograma e
perceberam que como língua portuguesa e matemática sempre tem aulas a mais, no meu caso são 5 aulas com vocês na semana, nós temos 2 dias. O que é que eu vou tentar fazer com esses 2 dias? Hoje, né, na terça-feira, eu vou passar o vídeo e vocês vão assistir, tirar suas dúvidas. Tem a semana para tirar dúvida. Na sexta-feira, eu passo o exercício. E aí, vocês têm até terça-feira para responder e me enviar terça-feira de manhã, porque à tarde eu já passo um outro vídeo fazendo a correção desse exercício. E aí a gente vai tentando trabalhar sempre dessa forma, certo? Utilizando os 2 dias, de forma a que a gente consiga tirar algumas dúvidas, ok? Então, quando eu falei de transitividade e verbo, também tem outra questão. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou colocar alguns exemplos aqui no quadro para a gente poder trabalhar, por exemplo, algumas noções semânticas. Aqui a gente vai trabalhar sintaxe com semântica. Se palavras como sintaxe e semântica para vocês é um bicho, vocês não sabem o que é que essa mulher está falando, então quer dizer que vocês não revisaram adequadamente. E aí eu não vou poder fazer isso agora, porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo do que eu já pretendi que fizesse, certo? Para finalizar por enquanto, eu vou mostrar aqui o que eu coloquei como o poder do verbo, certo? Como eu disse antes, eu questionei a ideia de transitividade só se referir ao verbo e seus complementos, mas também dizer respeito a toda a oração. Usei um exemplo prático de que como um verbo transitivo pode se transformar num verbo intransitivo. E agora eu quero mostrar para vocês como um verbo ele reflete o sujeito, ou como ele dita o comportamento do sujeito. Para que vocês possam entender o quanto um verbo é importante e o quanto identificar um verbo numa oração é importante. Eu tenho aqui orações sem sujeitos. Tem verbo e seu complemento, ou verbo e um adjunto adverbial, nesse caso. E nós vamos tentar ver possibilidades de sujeitos aqui. Na primeira oração, escutou com atenção. A segunda, cacarejou cedo. Quando a gente vê o escutou com atenção, o verbo escutar, a gente atribui essa característica, né, essa ação, a que tipo de sujeito? Normalmente a um ser vivo, de preferência um ser humano, né? Ah, mas se estiver falando sobre um animal muito inteligente que presta atenção no que você está falando, ou se estiver falando de uma fábula, onde os animais falam, escutam, têm sentimentos, certo? Aí nós estamos falando de contextos e textos específicos. Mas, no geral, quando fala em verbo como escutar, como falar, a gente associa a uma ação mais humana. Então, a gente colocaria aqui substantivos comuns, como o garoto, o rapaz, a menina, escutou. Ou Pedro, Paulo, tá? Vamos colocar aqui um exemplo que caiba. Pedro. Pedro escutou com atenção. Já o segundo exemplo, nós temos o verbo cacarejar, que é bem específico. Refere-se à galinha, ou galo, né? Cacarejou. Ah, mas a gente pode falar que uma pessoa está falando besteira, que eu não dei importância ao que ela falou, então estou dizendo que ela cacarejou. Estou fazendo pouco caso. Olha só, estou contextualizando. Tudo depende de um contexto maior. É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui, pela ação do verbo, a gente colocaria a galinha. Cacarejou cedo, ou galo cacarejou cedo. Mas perceba que eu lancei para vocês outros contextos, onde outras opções seriam indicadas. O que eu quero deixar para vocês, mesmo com essa aula confusa, que é só uma revisão, né? Eu estou me segurando, acredito, estou me segurando muito para não fazer uma revisão geral, porque eu quero acreditar que vocês assistiram ao vídeo, que vocês revisaram, que vocês entenderam. Mas, caso surja uma dúvida, caso a ideia de transitividade, que eu nem falei aqui da diferença de transitivo direto para transitivo indireto, que é a presença ou não de preposição, mas caso surja alguma dúvida, vocês vão ter essa semana, que é da transitividade, é essa primeira semana, para tirar as dúvidas, seja no WhatsApp, seja no Classroom, né, no Google Sala de Aula, para tirar as dúvidas sobre o assunto, certo? Vou passar o exercício junto, porque a gente tem uma semana para se preparar, porque aí na sexta-feira a gente faz uma revisão geral. Caso, ao longo da semana, eu perceba que vocês mostraram a dificuldade, não no que eu estou falando aqui, porque o que eu quero falar aqui de mensagem é essa.
Não dá para estudar as classificações e as categorias gramaticais, sejam elas morfológicas, sintáticas, fonológicas, sem olhar o contexto. As palavras ganham vida em textos. É por isso que o dicionário não é um livro de leitura, é um livro de consulta. E é por isso que as palavras elas não são estáticas. Que a gente utiliza como seres humanos, nós utilizamos as palavras e por isso elas são vivas. Porque nós somos vivos. E ela vai mudando de acordo conosco. Assim sendo, a ideia aqui é mostrar um pouquinho do que eu gosto de trabalhar. Eu trago o tradicional, porque vocês precisam saber, precisam ter os nomes dessas classificações para um concurso, um vestibular, IFAL, por aí. Mas eu quero fazer vocês refletirem sobre a língua de vocês. Por quê se classificou desse jeito? Será que é só isso? Será que eu não posso refletir sobre a minha língua? Porque, mesmo que não pareça, essa língua portuguesa que vocês estudam na escola é a língua de vocês. Mesmo que vocês não tenham se apropriado, mesmo que vocês achem que não sabem, é só um estudo mais aprofundado. Eu gosto de dizer trabalhar a base. Quando a gente vê uma parede, quando a gente vê uma casa, a gente só vê o pronto. E é isso que a gente quer entender. Mas o que tem por baixo, o que está escondido nas estruturas para manter essa casa em pé, para manter esse muro em pé, é muito importante. Mais importante do que a gente está vendo. Porque sem eles, tudo isso ruiria. Então, mesmo que seja difícil, chato, complicado lembrar desses nomes, ver todas essas classificações e essa costura, é preciso entender que isso é que dá sustento numa leitura melhor, numa escrita melhor. Não quer dizer que quem domina as regras e decora as regras gramaticais escreve e lê melhor, não. Mas pode ajudar, pode ser um destaque a mais que a gente pode ter, certo? E esse é o propósito. É atrelar a tradição com uma gramática mais textual. Uma linguística que a gente chama mais funcional, que seja para o uso mesmo. O que é que aprender isso faz com que eu melhore minha escrita e a minha leitura, certo? Desculpe pelo vídeo grande, mas acreditem, tinha muito mais coisas para serem faladas, mas a gente não vai dispor desse tempo, senão o vídeo vai ficar ainda muito maior do que eu imaginava, certo? De novo, como eu vou decidir agora passar o exercício junto com esse vídeo, até sexta-feira de manhã eu vou dar uma olhada para ver as dúvidas que foram geradas tanto do exercício quanto desse vídeo e do assunto tradicional e ver se eu vou precisar, porque a ideia é essa, eu tô aqui para ajudá-los, se eu vou precisar fazer uma revisão do tradicional, do clássico, para depois vocês entenderem melhor esse vídeo, certo? Vocês receberam aí o cronograma, receberam o que eu quero trabalhar com vocês. E se as aulas se estenderem um pouquinho mais, eu vou ter que começar a trabalhar uma pesquisa que eu queria só fazer pessoalmente. Mas se não for dar certo, a gente vai ter que começar a trabalhar um pouco dessa forma, antes que a gente volte, ok? Espero que tenham entendido. Se não tiverem entendido, me procurem, me perguntem, ok? Eu estou aqui para ajudá-los. Bons estudos. Se não assistiram ainda ao vídeo primeiro que eu indiquei, avisa lá. Eu vou colocar junto, certo? Por via das dúvidas. Quando for anexar esse vídeo, eu anexo o outro, para que vocês possam, quem não viu, poder ver, para poder entender melhor do que eu estou falando, ok? Beijos e até a próxima.